Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo a mais um culto de celebração. Eu quero saudar a todos com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e quero convidar você a esse tempo especial de culto a Deus, a estar descansando a sua vida no nosso Senhor Jesus, a estar confiando que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo 46. Nós vamos ler esse Salmo hoje. Vamos ler esse Salmo e colocar nosso coração nas palavras que Deus fala a cada um de nós neste momento. Leiamos então o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amados e queridos irmãos, nós encontramos aqui uma declaração do salmista afirmando que Deus é refúgio e fortaleza. Ainda que as dificuldades venham, ainda que as crises venham ao nosso coração, Deus é soberano, está cuidando de todas as coisas. Há um rio em cujas correntes alegram a cidade de Deus, a morada de Deus, do Altíssimo. E a chave desse texto aqui, amados, é o verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E se você ler o verso 8, ele vai dizer: vinde, contemplai as obras do Senhor. Ou seja, olha para a história, olha para o que Deus tem feito na sua vida, na nossa vida, olha o que Deus tem feito pela sua igreja, olha o controle soberano de Deus e perceba, Deus está cuidando de todas as coisas na sua vida. Por isso, nessa noite, aquiete seu coração, aquiete a sua alma, descansa no Senhor e confia que Ele fará muito mais do que nós pedimos ou pensamos. O Senhor dos exércitos está com você, o Deus de Jacó é o seu refúgio nessa noite. Eu quero convidar você agora a pedir perdão pelos seus pecados, a reconhecer que somente Deus pode mudar a sua história.
Em nome de Jesus, eu quero pedir que você feche seus olhos. Nós vamos estar orando neste momento. Amado e bondoso Deus, nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Nós reconhecemos que somos falhos e pecadores e que carecemos desesperadamente da Sua presença. Eu quero te pedir nesta noite, ó Deus e Pai, que o Senhor manifeste sobre cada um de nós a Sua presença, nos trazendo a confiança e a tranquilidade para descansar plenamente em Ti. Que nós possamos, em nome de Jesus, confiar plenamente em Ti e aquietar a nossa alma, que muitas vezes se encontra em profundas angústias. Nós pedimos, ó Deus e Pai, que o Senhor intervenha poderosamente na nossa vida, que o Senhor intervenha poderosamente na nossa história, na nossa igreja. Abençoe o nosso culto, que tenhamos hoje um excelente culto debaixo da Sua presença. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Amados irmãos, eu quero convidar você agora a cantar conosco o hino 297, a chamada final. Vamos cantar este hino juntos com muita alegria no Senhor. E após o hino, iremos então passar para o momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Para os céus Jesus voltar e o clarim de Deus a todos proclamar que chegou o grande dia da vitória do meu Rei. Eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos transformados logo aclamarão seu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram e insultaram meu Senhor, mas glorioso vem o dia da vitória do meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Boa noite, queridos irmãos da Igreja de Cruzeiro, Igreja Presbiteriana de Cruzeiro. Nós estamos aqui, amigos, para louvarmos e bendizermos o Senhor. E convidamos você também a exaltar o Senhor, pois Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos louvar o Senhor? Posso ver as multidões prostradas aos teus pés, ó Rei Jesus. Eu posso ver, são mãos erguidas em adoração a ti,
Jesus. Em toda a terra, um novo canto que exalta e glorifica-te, Jesus. Em toda a terra, um povo santo que vive pra ti, ó Rei Jesus. Recebe a honra, recebe a glória, todo domínio e poder são para ti. A majestade e as riquezas, tudo aos teus pés, pois és Rei sobre nós, Senhor Jesus. Posso ver as multidões prostradas aos teus pés, ó Rei Jesus. Eu posso ver, são mãos erguidas em adoração a ti, Jesus. Da terra, um novo canto que exalta e glorifica-te, Jesus. Em toda a terra, um povo santo que vive pra ti, ó Rei Jesus. Amados irmãos, passaremos agora então para o tempo da intercessão. Este tempo em que nós oramos ao Senhor, crendo que a oração é um ato de amor, onde nós nos importamos com aqueles que sofrem, onde nós entregamos as nossas súplicas àquele que pode mudar a realidade. Hoje eu quero pedir oração pelos nossos missionários e pelos irmãos que se encontram enfermos, lembrando aqui, amados, especialmente a Dona Mirtes, nossa querida irmã, que passará nessa semana que entra por uma cirurgia. Nós possamos orar para que o Senhor a sustente, a ela e a sua família, nesse tempo em que ela estará enfrentando essa batalha na sua vida. Quero convidar você a fechar os teus olhos e estar orando conosco neste momento. Amado e bondoso Deus, nós te louvamos por essa noite de culto, mais uma vez. E neste momento eu quero colocar diante do Senhor os nossos missionários,
Quero lembrar aqui do pastor Leonardo, a sua esposa, o Billy, a Patrícia, o André Gueschi, o Fábio, a Stephanie e suas famílias, Pai. Pedimos e rogamos que o Senhor os sustente, que o Senhor possa prover os recursos necessários para as suas vidas, recursos físicos, emocionais, recursos financeiros. Que o trabalho dos teus servos e servas possa ter um trabalho significativo, que o Senhor venha abençoar e colocar a tua poderosa mão, para que o trabalho venha caminhar de forma poderosa e de forma especial, Senhor. Em nome de Jesus pedimos, ó Deus e Pai, que o Senhor possa abençoar não somente estes, mas tantos missionários que estão ao redor do mundo, trabalhando e dedicando as suas vidas ao serviço de Deus, Pai. Rogamos também por aqueles irmãos que se encontram enfermos, pedimos a intervenção do Senhor, em especial agradecemos pela vida do Ceditinho, que está em sua família, recuperado pela graça de Deus. Louvamos pela nossa irmã Aline também, Pai, a qual o resultado do Covid deu negativo. Rogamos também pelo João, o esposo da Ariane, que está se recuperando pela graça de Deus, Pai. Pedimos também agora em especial nossa irmã Mirtz. Ó Pai, que o Senhor esteja com ela, Pai, nesse tempo de pré-operatório, a cirurgia e recuperação. Que o Senhor possa cuidar da sua vida nesse processo e também prepará-la pela questão da quimioterapia. Que o Senhor possa cuidar da sua vida e da sua família. Rogamos ao Senhor uma intervenção, o seu milagre sobre essa casa, sobre esta família. E pedimos também para aqueles que se encontram enfermos neste momento, Pai, que o Senhor possa intervir, que o Senhor possa cuidar poderosamente. Que em nome de Jesus, a tua boa palavra seja colocada no coração de cada um deles, dando esperança para as suas lutas e dificuldades. Abençoe o nosso município, abençoe a nossa cidade, abençoe a nossa igreja, Pai. Abençoe o teu povo neste momento que participa deste culto. Que o Senhor possa cuidar e abençoar poderosamente cada casa e cada lar nesta noite, Pai. É o que te pedimos, em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus. Amém. Teu grande amor, por tua vida em mim, pelo teu perdão, graça que é sem fim. Tuas mãos que curam, esperança aqui, pelo dom da paz, pela fé em ti. E por isso te louvo, e por isso te adoro, e por isso eu vivo para falar do teu amor. Grande amor, por tua vida em mim, pelo teu perdão, graça que é sem fim. Tuas mãos que curam, esperança
Bem, amados irmãos, passaremos agora ao nosso exercício devocional. Neste momento em que nós nos aproximamos de Deus para ouvi-lo, neste momento em que nós nos achegamos ao abrir a palavra de Deus na confiança que ela é a voz de Deus para o nosso coração. Quero convidar você nessa noite a acalmar o seu coração na sua casa, pois eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração, assim como falou no meu coração enquanto eu estava preparando essa mensagem. Aliás, é muito importante que eu diga aqui que aquilo que nós ministramos domingo após domingo, aquilo que nós ministramos nos estudos, é reflexo daquilo que Deus tem nos falado. Primeiramente, a mensagem toca o meu coração para que eu venha compartilhar com você aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está nos ensinando por meio das Sagradas Escrituras. E hoje o tema que eu quero conversar com você neste domingo é as promessas de Jesus para os dias desconfortantes. As promessas de Jesus para os dias desconfortantes. E para falar sobre este tema, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ler os 6 primeiros versos. João, capítulo 14, os 6 primeiros versos. Vamos ler o que a palavra do Senhor nos diz nesta noite de culto. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amados irmãos, quero convidar você a orar comigo neste momento. Vamos pedir ao Senhor Jesus que nos ajude, que nos capacite por meio do seu Santo Espírito a compreender aquilo que a palavra de Deus tem para os nossos corações. Feche os teus olhos na sua casa. Vamos estar orando neste momento. Amado e bondoso Deus, nós te louvamos pela tua presença em nossa vida. Nós te louvamos pela certeza que temos de que o Senhor está presente para nos abençoar, para falar, para mudar a nossa vida. E neste momento nós oramos a Ti, pedindo que Teu Espírito Santo adentre aos nossos corações, através da Sua palavra, nos mudando, nos confrontando e nos levando, Pai, a termos a plena confiança de que o Senhor está conosco em todo o tempo. Que nós sejamos confortados pela Tua palavra, nesses dias em que nós vivemos dias tão desconfortantes, dias que tiram a nossa paz. Nós pedimos, ó Pai, que a Tua palavra adentre o nosso coração, trazendo paz. É o que te pedimos hoje, em nome de Jesus. Amados irmãos, não é novidade para ninguém, já temos dito isso, que os nossos dias são dias complicados. Ninguém esperava passar pelo que está passando nesse ano de 2020. O mais pessimista de todos nunca imaginaria que a gente chegaria nesse ano e passaríamos por isso. Nós tínhamos, como liderança da igreja, muitos planos, muitas atividades para serem executadas, muitos planejamentos para serem executados, mas de repente a gente escuta falar de um vírus. E eu me lembro que no último culto que nós tivemos presencial, eu vim até aqui neste púlpito e eu acalmei o coração de vocês falando que eram para estar tranquilo, que tudo daria certo. Na semana seguinte nós fechamos a igreja e já completamos alguns meses que estamos fechados, né? E desde então nós podemos realmente acreditar e confiar que tudo deu certo, porque nós confiamos em Deus.
Nós sabemos que Deus tem controle de todas as coisas e nada foge ao controle desse Deus soberano. Mas a nossa rotina, a nossa vida mudou. E juntamente com essa rotina e vida que foi se mudando nesse ambiente nacional, mas também mundial, emergiu-se as preocupações. Por exemplo, nós vivemos nesse tempo de quarentena um conflito muito grande entre os casais. A gente foi lembrado muitas vezes que as relações que nós estávamos construindo eram relações muito superficiais. E de repente as pessoas têm que conviver em casa, uma rotina muito mais pesada. Então emerge no meio de tudo isso brigas, desavença. Nós percebemos de forma mundial que o índice de divórcio aumentou consideravelmente nesse período. Além dessas questões familiares, muitas pessoas tiveram que lidar com adequações financeiras. O orçamento que estava previsto, gerou-se uma incerteza que esse orçamento traria ou teria o fim que as pessoas haviam planejado. Interessante porque eu estava vendo uma live no YouTube esses dias a respeito da nota de R$200, qual o Banco Nacional já colocou em circulação. E uma das coisas que as pessoas que estavam comentando, e uma delas era a diretora do Banco Central, ela dizia que nesse tempo de pandemia, mundialmente, as pessoas tiraram quase que todo o dinheiro do banco e começaram a guardar na sua casa, porque as pessoas estão com medo do que vai acontecer. Elas estão com medo que aconteça o que já aconteceu na história, por exemplo, do Brasil, onde pessoas perderam as suas economias. O aumento dos preços, o aumento do combustível, o aumento da nossa cesta básica. São tantas coisas que começam a vir no nosso coração, que começam a fazer uma pressão na nossa vida, porque nós nos defrontamos com uma realidade que nós não havíamos previsto. E todas as vezes que nós nos encontramos com tal situação, a gente se sente desconfortável, a gente se sente amedrontado, a gente se sente sem saber para que lugar ir, o que fazer em ambientes como esse. É claro que, em meio a tudo isso, nós temos também cimentado a bênção de Deus na vida de alguns irmãos que conseguiram estabilizar-se financeiramente, conseguiram fazer algumas coisas que estavam planejando, pessoas que conseguiram um melhor emprego. Nós vivemos dias, aqueles que confiam no Senhor, de grandes desafios. E esses desafios, amados irmãos, muitas vezes nos colocam em situações desconfortantes. E o que eu quero falar com você nessa noite, com vocês que estão participando hoje de forma remota na sua casa, é como que a gente pode lidar, como que a gente pode se comportar nesses dias. O que a palavra de Deus orienta, o que os ensinos de Jesus aos seus discípulos, aos seus seguidores, desafiam a nossa rotina, desafiam o nosso comportamento diante do cenário que nós estamos vivendo mundialmente. O texto que nós lemos aqui, amados, é um texto onde Jesus está confortando os seus discípulos, os seus seguidores que estavam passando por dificuldades, que estavam emocionalmente instáveis, desconfortáveis. Então Jesus, através do seu grande amor, da sua palavra consoladora, ele então nesse texto traz essa mensagem de conforto que é para a nossa vida. O verso 1 começa com a seguinte declaração: não se turbe o vosso coração. E a palavra aqui, não se turbe o vosso coração, ela também pode ser traduzida pelas seguintes expressões: não comecem a ficar perturbados, parem de se sentir-se perturbados, ou ainda, não se perturbe mais. Não se perturbem mais. E por que Jesus está falando isso? É interessante você olhar que a dinâmica que esse texto tem.
Aqui nós encontramos, amados irmãos, no começo desse verso, com a expressão não se turbem ou não fiquem perturbados, que a sua alma, o seu coração não fique perturbado. Nós encontramos um convite que segue o ritmo de uma ternura calmante e consoladora, como se estivesse uma canção de ninar, para que você possa entender. Imagina quando seu filho está pequeno, está agitado, não consegue dormir, e de repente você põe num CD, põe num celular, ou você mesmo canta uma canção calma de ninar. E conforme você vai cantando aquela canção, ou a criança vai ouvindo aquela canção, a criança vai se acalmando, ela vai se aquietando, até chegar ao ponto que ela consegue descansar, que ela consegue dormir. O ritmo, a ideia por trás desse texto, quando o texto diz não se turbe o vosso coração, é essa mesma ideia. É uma mensagem que Jesus traz direto ao nosso coração, que vai nos acalmando, que vai nos tranquilizando, e conforme essa palavra vai adentrando os nossos corações, a gente consegue descansar, a gente consegue acalmar o turbilhão de emoções e dúvidas que emergem nos momentos como esse. Esse texto tem esse poder de Deus adentrando ao nosso coração. Amados irmãos, para quem Jesus dirige essas palavras de conforto e paz? No texto aqui, nós encontramos esta palavra dirigida aos discípulos de Jesus que estavam com suas emoções confusas. Estavam tristes por causa da sombria expectativa da partida de Jesus que ele havia pronunciado em momentos anteriores. Alguns estavam envergonhados porque quando você vê os capítulos anteriores, eles demonstravam um orgulho, um egoísmo muito grande. Eles estavam perplexos neste momento com a possibilidade de que um deles negaria Jesus e com o passar dos dias todos eles abandonariam a Jesus no momento em que Jesus mais precisava. Amados irmãos, é nesse contexto onde os discípulos estão com expectativas frustradas, com o coração profundamente atribulado, com as emoções profundamente confusas ali, com tantas notícias, com tantas expectativas negativas, é nesse momento que Jesus, o bom pastor, o nosso pastor, traz ao coração daqueles homens uma mensagem de esperança, uma mensagem de conforto. Interessante porque Jesus, nesse contexto, deveria ser aquele que seria acalmado, porque Jesus está a poucos momentos, a poucas horas de passar por um processo doloroso do caminho do Calvário. Ele deveria ser consolado, mas aqui, ele é aquele que está abrindo mão do seu próprio consolo para consolar aqueles que estavam precisando. É interessante que nós temos um comentarista chamado Carson, e ele, ao comentar esse texto, ele faz a seguinte observação que eu anotei aqui para falar com vocês. Preste bem atenção no que Carson nos diz. É Jesus quem está se dirigindo para a agonia da cruz. É Jesus quem está profundamente perturbado no coração e no espírito. Todavia, nessa noite de noites, no momento crucial de todos os tempos que seria apropriado para os seguidores de Jesus lhe darem apoio emocional e espiritual, ele é o único que se doa, que conforta e que instrui, pois eles também estavam perturbados. Agora detalhe que ele nos diz aqui, não por estarem se apresentando em direção à dor, à ignominia, vergonha e crucificação, e sim porque estão confusos e incertos quanto ao que Jesus quer dizer, e em perigo por causa das suas referências à iminência de sua partida. Por mais apropriado que possa ser citar as palavras, não se perturbe o vosso coração em funerais cristãos, elas foram dirigidas primeiramente a discípulos que, sob forte pressão emocional, estavam à margem de um fracasso catastrófico.
Interessante aqui, amados, você perceber que Jesus, aquele que estava caminhando para o Calvário, para um momento que seria de profunda agonia, angústia, esse Jesus é aquele que se doa, é aquele que com suas palavras conforta o coração dos seus discípulos. E é interessante você perceber o que Carson está dizendo aqui, porque quando você lê o relato de Lucas, de Jesus no Getsêmani, e Lucas diz que Jesus ele orava a Deus ao Pai, orava a Deus Pai, pedindo: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, contudo não seja feita a minha, mas sim a tua vontade. Enquanto Jesus estava ali orando, momentos antes de ser capturado, o escritor Lucas nos diz que o seu suor tornou-se em gotas de sangue. E cientificamente, já disse aqui, isso é possível. Quando o ser humano ele adentra a um estado de profunda agonia, de profundo pavor, de profundo medo, de profunda ansiedade, os seus poros se abrem, ele pode sim suar sangue. Jesus estava em um momento de profunda agonia. E ele estava buscando em Deus o consolo. E o texto nos diz que o anjo do Senhor veio até ali e confortou o coração dele. Interessante você perceber isso, porque quando nós lemos João capítulo 14, Jesus estava quase chegando nesse momento em que ele enfrentaria a cruz, só que ele é aquele que está confortando. E da mesma maneira, amados irmãos, Jesus hoje tem a sua palavra aos nossos corações, porque sim, essa palavra hoje também é para mim e para você, que se encontra desconfortado com a situação que tem vivenciado nesses dias, com as crises, com as notícias, com a insegurança, com as incertezas. E preste bem atenção, a palavra de Deus ao nosso coração não é simplesmente um belo discurso motivacional, para nos dizer: vá, você consegue, nós vamos vencer, tudo ficará bem. Não, a palavra de Deus aqui, ela tem a capacidade de gerar uma fé viva no coração dos seus ouvintes, uma esperança em que as pessoas confiam plenamente nesse Deus. A palavra de Deus, amados irmãos, guarde isso, ela tem o poder de transformar as nossas vidas e nos levar a confiar plenamente no Deus soberano que conduz toda a história da nossa vida. A palavra, nós encontramos aqui, amados irmãos, no verso 1, 3 imperativos. Primeiro imperativo: não se turbe o vosso coração. Uma ordem que Deus dá aos seus discípulos naquele momento e a todos nós que hoje somos discípulos de Jesus. Mas também nós encontramos aqui outros 2 imperativos. Credes em Deus, credes também em mim. Por que Jesus faz isso? Por que Jesus pede para que creiam nele, creiam em Deus e creiam também nele? Jesus sabia que os seus seguidores, os discípulos que estavam ali, amados, eles criam em Deus. Eles criam plenamente que Deus era o Senhor, eles criam que Deus era o Deus soberano. Mas naquele momento, amados irmãos, eles precisavam aprender a crer em Jesus diante das adversidades. Continuar crendo em Jesus, mesmo quando ele fosse preso, torturado, humilhado e morto numa cruz e sepultado. O que Jesus está pedindo aqui quando diz credes em Deus, credes também em mim, é o que? Continuem confiando em mim. Continuem confiando independente das adversidades. É a mesma palavra que Deus pede para mim e para você hoje. Nós devemos crer em Deus, crer na obra de Jesus, independente de tudo aquilo que advém à nossa vida. Independente se o fracasso, se a crise, se as emoções estiverem desoladas, nós precisamos crer em Deus, independente das circunstâncias. Não se turbem o vosso coração, não se desesperem, mas creiam em mim independente das circunstâncias. Eu falava hoje de manhã, na escola bíblica dominical, sobre o Salmo 23, versículo
4, que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Jesus nunca disse que nós não teríamos dificuldade. Ele disse que estaria com a gente. Nós passaremos pela dificuldade, e é nessa dificuldade que nós precisamos crer em Deus. Amados irmãos, citando mais um comentarista aqui, William Hendricks, ele fala o seguinte sobre essa expressão: credes em Deus, credes também em mim. Olha o que ele fala. Ele sabe também que o único remédio para o coração perturbado é a certeza de que Jesus é e permanece Salvador. Embora, melhor ainda, exatamente em decorrência deste fato, ele sofra e morra, porque é o Salvador. Por esta razão é que ele diz, conforme o original: continuem confiando em Deus, continuem confiando também em mim. Ou seja, o que William Hendricks está dizendo aqui é que, independente do que aconteça, continuem confiando em Deus. Mesmo que você olhe a situação e pareça que está o fracasso, que há a derrota, que tudo é incerto, eu continuo confiando em Deus. Há uma música muito antiga, aqueles que gostavam do rock no ano 90, 98, há uma música da Oficina G3, que dizia o seguinte: por trás das nuvens cinzas, o céu ainda é azul. Ou seja, eu olho para as nuvens, está tudo cinza, um cinza complicado, mas por trás do cinza, nada mudou. O céu continua sendo azul, porque Deus está no controle de todas as coisas. Assim, amados irmãos, é exatamente isso que Jesus pede a mim e para você hoje no verso 1. Nós precisamos continuar crendo nele, independente das circunstâncias. Nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, conforme fala Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. No contexto ali, fala sobre as misericórdias de Deus. No nosso contexto hoje, trazer a esperança que vem do Senhor. Amados irmãos, para garantir que os seus discípulos, e hoje eu e você, possa ter a certeza e a confiança do cuidado de Deus, Jesus nos faz então 3 promessas. E são essas 3 promessas que nesta noite de domingo eu quero trazer para você. 3 promessas que Jesus nos dá nos versos seguintes e que nos levam a ter certeza que Deus está no controle, para que a gente não se turbe o coração, não se desespere e continue crendo que Deus é Deus, independente das circunstâncias da nossa vida. E a primeira promessa que nós encontramos aqui, amados, das 3 promessas que eu quero citar hoje, a primeira promessa é no versículo 2. A primeira promessa é: nós temos um lar. Essa é a primeira promessa que Deus nos dá. Nós temos um lar. Olha o que fala o verso 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-la teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Quando Jesus afirma que haver muitas moradas, ele está afirmando aqui, amados irmãos, que nós temos um lugar onde chegar. A nossa caminhada não é uma caminhada sem destino, sem rumo. Nós temos um lar que está sendo preparado para mim e para você. Nós temos um lugar de descanso, nós temos um lugar, nós podemos acalmar nosso coração e confiar no cuidado de Deus sobre a nossa vida. A expressão aqui, moradas, amados irmãos, no texto, dá uma ideia ou indica uma casa muito grande, uma casa apenas muito grande, com vários aposentos. Um lugar onde Deus está preparando para juntar aqueles que são seus, para reunir o seu povo escolhido, para viver em completa adoração a Deus e Pai. Nós lemos hoje o Salmo 46 na abertura deste culto, e você lembra que fala o verso 4 e 5 desse Salmo? Diz o seguinte: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. A expressão de que há uma morada celestial, existe um lar para aqueles que estão hoje labutando, trabalhando para o Senhor na terra, que são peregrinos. Existe um lar para mim e para você, existe um lar para que eu e você possamos descansar em Deus. Amados irmãos,
quão bela essa verdade na nossa vida. Sabe quando você está viajando a trabalho, a passeio, e você passa muito tempo na estrada, aí de repente você está chegando na sua casa, e seu coração se alegra por saber que você tem um lar, que você não está sem rumo, não está sem destino, e quando você chega em casa, você fala: Deus, obrigado, porque esse é o meu lar. Nós temos uma promessa que Jesus disse: na casa do meu Pai as muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Há um lugar de descanso para a sua alma, há um lugar de conforto esperando você. Jesus está preparando um lugar para mim e para você, na casa do Pai, ao lado do Pai, onde não haverá dor, não haverá sofrimento, amados. Detalhe, esse lar foi adquirido, amados irmãos, pela morte e ressurreição de Jesus. Sem Ele, nós estaríamos desabrigados, condenados ao inferno. Ele assume este trabalho, tudo para preparar um lugar para aqueles que são seus. Saber que nós temos um lar é descansar neste amor de Deus, em saber que Ele morre numa cruz, ressuscita, para nos garantir um lar, para que eu e você, no final da história, não sejamos lançados ao inferno, ao sofrimento eterno, onde haverá choro e ranger de dentes. Jesus nos providencia um lar, Jesus nos providencia um lugar para descansar na sua palavra, para descansar completamente nele, somente nele. Amados irmãos, enquanto Jesus está preparando este lugar para a nossa vida, o Espírito Santo de Deus cuida das nossas vidas. Aliás, a ida de Jesus é um requisito essencial para a vinda do outro Consolador, para a vinda do Espírito Santo na nossa vida. Eu convido você a, no mesmo capítulo, olhar o que fala o verso 16. Capítulo 14, verso 16 diz o seguinte: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Ou seja, esse mesmo Jesus se consola, Ele está pedindo a Deus Pai que envie um outro Consolador. Para quê? A fim de que esteja para sempre convosco. Ou seja, Ele está preparando um lugar para nós, uma casa, na casa do Pai, um aposento para mim e para você. Mas existe o Espírito Santo aqui, que em paralelo à missão do Filho hoje, está completando a sua missão. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque Ele habita em vós e estará em vós. Não vos deixarei órfãos. Ou seja, nós temos um lar. Amados irmãos, se Deus está preparando para nós um lar, significa que o Espírito Santo hoje está agindo em nossa vida, cuidando e protegendo a nossa história. Significa que Ele está fazendo infinitamente mais pela nossa vida e pela nossa história. E quando você anda um pouquinho mais, vá até o capítulo 16 de João e leia comigo o que fala o primeiro verso. Tenho-vos dito estas coisas, para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isso farão porque não conhece o Pai nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando chegar a hora, vos recordeis do que vou-las disse. Não vou-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Agora Cristo está preparando lugar. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais. Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. É um texto paralelo ao que nós estamos lendo. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá preparar um lugar no céu. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lhe enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado,
da justiça e do juízo. Amados irmãos, olha o que fala o verso 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos, uma palavra para mim, para você e aos discípulos, guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. É um texto paralelo com o que nós estamos lendo. Se Jesus não fosse preparar lugar para mim e para você, o Espírito Santo não viria. É porque ele foi que o Espírito veio. E esse Espírito é o outro Consolador, é aquele que nos consola. É aquele que está cuidando da nossa vida, amados irmãos. Nós temos no texto que Deus está falando aqui em João 14, João 16, uma dinâmica, onde Jesus está preparando um lar, um lugar para mim e para você, um aposento na casa do Pai, e ao mesmo tempo o Espírito Santo está trabalhando em nossas vidas. Ele tem feito grandes coisas na nossa vida, amados irmãos. Nós podemos descansar em meio aos dias desconfortantes, porque sabemos que Jesus está preparando um lar, está preparando lugar para mim e para você, e porque Ele está lá, o Espírito Santo está aqui cuidando de você. Se Ele não estivesse lá, o Espírito Santo não estaria aqui, mas Ele está lá cumprindo a sua palavra, e está cumprindo a sua palavra porque há um outro Consolador que pode sustentar a sua vida nos dias de dificuldades. Nós temos um lar, amados irmãos. Eu me lembro aqui de um cantor muito antigo, talvez os mais antigos vão lembrar, que é Luiz de Carvalho. Eu lembro porque minha mãe ouvia muito Luiz de Carvalho, e eu, como criancinha, escutei também muitas canções, mas há uma canção de Luiz de Carvalho que com o nome Quem Tem Jesus Tem Tudo. E olha o que fala a letra dessa música. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem nada. Mas quem tem Jesus, no céu já tem morada. Ele continua na sua canção. Quem tem Jesus tem vida. Que não se acabará. Mas quem não tem Jesus, no céu não entrará. E o coro dizia o seguinte: quem ama este mundo, lá no céu não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. A primeira promessa que Jesus faz no texto é que nós temos um lar, nós temos um lugar de descanso, e se Ele está preparando esse lugar de descanso para mim e para você, significa que nós estamos sendo cuidados pelo Espírito de Deus, enquanto aqui estamos, pelo cuidado soberano de Deus. Essa é a primeira promessa, amados irmãos. A segunda promessa que nós temos é que nós temos uma esperança. Olha o que fala o verso 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. A segunda promessa que nós encontramos aqui é que Jesus voltará para nos buscar. Amados irmãos, nós podemos passar dificuldades, pode parecer que a volta de Cristo está demorando, mas nossa esperança é que Ele voltará, segundo o texto, para nos buscar. Quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Jesus voltará. E a nossa ardente expectativa hoje é o retorno daquele que nos salvou, vindo para nos buscar. É o retorno de Jesus buscando o seu povo. Através da sua segunda vinda, o texto fala da segunda vinda de Cristo. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos perdidos na história. Pelo contrário, somos hoje sustentados para vivenciar a volta do nosso Senhor. Você não está abandonado. Você não foi solto pela crise para se perder. Por quê? Porque Ele voltará para te buscar. Ele voltará para buscar aqueles que são seus. Nessa noite de culto, depois que nós lemos o Salmo 46, a gente cantou um hino, 297, que fala a volta de Jesus, que fala sobre a volta de Jesus. E você lembra que você cantou nessa noite, no coro deste hino, diz o seguinte: quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Um dia Cristo voltará e pela graça você estará lá.
E nós não estamos tratando aqui, amados, de um simples retorno às escuras. Nós estamos falando de um retorno glorioso de Jesus Cristo, onde Ele estabelecerá sua plena vitória sobre o pecado, sobre a dor, sobre o sofrimento. Amados irmãos, imagine a igreja primitiva passando por uma grande perseguição, por uma grande desolação. João, na ilha de Patmos, tendo notícia que os seus irmãos estavam sofrendo, morrendo, sendo perseguidos, que a igreja estava corrompida. Mas o Cordeiro, aquele que for morto e vive para sempre, ele vai até João e traz a revelação do Apocalipse para lembrar o final da história, para lembrar aqueles irmãos que o final de todas as coisas é ao lado do Senhor Jesus, para lembrar aqueles irmãos que Jesus estaria com eles, para lembrar que eu e você hoje, nós temos a certeza e a confiança que Jesus está conosco e que Ele voltará para nos buscar. Amados irmãos, já contei essa história várias vezes aqui, mas mais uma vez eu quero lembrar a história daquele pastor que gostava muito de gibi. E ele passava horas na infância lendo os seus gibis. E chega um dia que ele está lendo um gibi e o seu gibi está ficando emocionante, porque naquele exato momento a mocinha está sendo amarrada na linha do trem, o trem está vindo e dá a impressão que o herói não chegará, que o destino daquela moça iria morrer. E ele, ansioso para ver como seria o desenrolar daquela história, ele começa ali a passar da hora de dormir. E a sua mãe, então, chamando ele de uma forma muito brava, diz: filho, vá dormir. Se você não apagar a luz agora, eu vou te bater. E diz que, naquela angústia de saber como acontecer, diz que ele rapidamente vai para a última folha do seu gibi, e lá ele descobre que tudo ficou bem, que o herói chegou, salvou a moça e venceu mais um episódio do gibi. E ali ele diz, então, esse pastor, que ele naquela noite pôde dormir tranquilo, sabe por quê? Porque o final da história, tudo ficou bem. A nossa realidade é essa. Nós sabemos o final da história, Ele voltará. Não, amados, o final da história não é a pandemia. O final da história não é a recessão. O final da história não é o sofrimento. O final da história não é a enfermidade. O final da história não é o acidente. O final da história é o retorno do glorioso, daquele que disse, eu voltarei. E perceba, ele disse, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo. Jesus aqui, amados, ele não simplesmente volta para nos buscar, mas para receber-nos para Ele mesmo, para fazermos parte dEle mesmo. E aqui a expressão, amados irmãos, mostra o amor de Cristo pelos seus, que é tão maravilhoso. Ele não fica simplesmente satisfeito em simplesmente nos buscar, mas Ele quer nos levar para o céu e Ele quer tomar-nos em seus braços de amor. Deus quer nos ter perto de aqui. Aqui encontramos uma mensagem, amados, consoladora, onde somos encharcados de esperança na volta do nosso Salvador. Ele diz, eu vou preparar lugar e voltarei, e quando eu voltar, eu não simplesmente levo vocês para o céu, eu recebo vocês no meu braço, eu vou cuidar de vocês, e amados irmãos, iremos estar onde Cristo está um dia. Iremos estar onde Cristo quer que estejamos, amados irmãos. Amados irmãos, naquele lugar onde estaremos com Cristo, não haverá dor, não haverá sofrimento. O texto de Apocalipse nos diz que Ele mesmo naquele lugar enxugará do nosso rosto toda lágrima. E todo o sofrimento que nós passamos aqui, toda a insegurança que nós passamos aqui, o céu recompensará todas as coisas na nossa vida. Amados irmãos, em novembro de 2016, nós perdemos um grande homem de Deus, Dr. Russell Shedd, de muitos livros, um homem que Deus usou, mas eu me lembro que na ocasião nós passamos um vídeo dele na igreja, nós estávamos no outro salão ainda, alguns irmãos vão lembrar disso, e na ocasião Russell Shedd, ele estava falando, já quase nos últimos dias da sua vida, e o Shedd dizia o seguinte,
Eu vou aqui falar da minha maneira, não vou falar na íntegra para que eu não venha falar coisa errada aqui, mas ele dizia o seguinte: é muito inspirador chegar neste momento. Ele dizia: Deus foi bom comigo o tempo todo. Deus foi bom o tempo todo. Não tenho do que reclamar enquanto vivi. E agora eu estou me preparando para encontrar com o meu Senhor. E ele disse o seguinte, essa frase eu me lembro, porque marcou a minha vida, é o seguinte: não há nada melhor do que perceber você se desmamando do mundo para se encontrar com Jesus. Sabe o que movia a vida de Rousseau Shedd? É a confiança que Jesus nos buscará. Ele vai voltar. Ele vai voltar para buscar aqueles que são seus. Essa é a promessa de Jesus para a nossa vida. É uma promessa de esperança. É uma promessa de que nós temos um porvir maravilhoso. Como eu disse anteriormente, a gente sabe o final da história. Tudo vai ficar bem. O que você vive hoje, sua luta, sua tribulação, não é o destino final da sua vida. Se você crê em Jesus, o destino final da sua vida é o céu. Em primeira promessa que nós temos um lar que Ele está preparando, e porque Ele está preparando um lugar para mim e para você, nós temos o Espírito Santo nos cuidando, nos protegendo. Uma segunda promessa: Ele voltará para nos buscar. E uma última promessa: nós temos um Salvador. Olha o que fala os 3 últimos versos. Deixa eu entrar aqui na dinâmica com vocês o texto. Diz o seguinte: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amados irmãos, Jesus fala, e vós, depois que ele fala que ele voltará, ele fala, e vós, no versículo 4, sabeis o caminho para onde vou. E ali então Tomé, ele como representante do grupo neste momento, porque provavelmente essa era a dúvida de todos aqueles que estavam ali, ele pergunta: Jesus, não sabemos para onde vais. E por que ele estava pensando isso? Ele estava se referindo à sua partida. E alguém poderia julgar que Jesus estaria partindo para uma outra terra. Talvez os discípulos achassem que Jesus ia para um outro lugar, fora de Jerusalém. Eles não estavam entendendo o que estava acontecendo ali. Eles não estavam percebendo a grandeza do que estava para acontecer na história. Eles olhavam para Jesus como um Messias político, como um Messias humano, revolucionário, que tiraria a Roma do governo e estabeleceria o povo de Israel no governo. A visão que eles tinham de Jesus era como se Jesus fosse aquele que iria realizar os desejos deles humanos. E aí então Jesus está apontando aqui, amados irmãos, para a grande verdade do Evangelho. Jesus não é um Messias revolucionário humano. Jesus é o Salvador da nossa alma. Ele é o Salvador da nossa alma. Ele é o grande eu sou. Por isso que Jesus esclarece a dúvida, trazendo iluminação ao coração dos discípulos, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui a palavra eu sou indica que Ele é o próprio Deus, o Filho de Deus encarnado, que entra na história para nos resgatar, para dizer que nós não precisamos viver debaixo da lei, nós não precisamos viver achando que pelos nossos esforços nós encontraremos com o Senhor. Não, Ele é o autor e consumador da nossa fé, é Ele que começou a boa obra em sua vida e é Ele que vai completar a boa obra na sua vida. Nós temos um Salvador, ou seja, nós mais uma vez não estamos perdidos, porque nós podemos sofrer nessa vida, mas a nossa alma está intacta em saber que Deus é o nosso Salvador, que Deus é o Senhor soberano das nossas vidas. A palavra caminho aqui, amados, quando Jesus diz eu sou o caminho, Jesus não mostra simplesmente o caminho, Ele mesmo é o caminho, é a verdade que Ele ensina o caminho, nos guia no caminho, nos consagra no novo e vivo caminho, mas tudo isso é possível porque Ele pessoalmente é o caminho. Nos dias de lutas e dificuldades,
Nos dias desconfortantes, nós precisamos caminhar em Jesus, conhecendo a sua vontade, conhecendo o seu querer, conhecendo a sua grandeza em nossas vidas. Da mesma maneira que Ele é o caminho, Ele também é a verdade, a verdadeira vida. A verdade viva, é ativa, Ele nos domina, nos influencia poderosamente, Ele nos santifica, nos guia, nos liberta. Nós conheceremos a Deus e essa verdade, Deus, nos libertará em Cristo Jesus. Amados irmãos, muitas pessoas têm buscado a verdadeira vida nos seus bens, nos seus recursos, nas suas conquistas, mas erroneamente se esquecem que a verdadeira vida, a verdadeira verdade está em Jesus Cristo. Ele é a verdade, é ela que nos liberta. Por isso que João disse no capítulo 8, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará do pecado, de si mesmo, do seu egocentrismo. A verdade libertará a sua vida, porque somente Jesus é a verdade. E ele encerra então esse ciclo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E aqui, amados, nós encontramos princípios dinâmicos. Ele é a vida no sentido que ele faz o homem livre e produz a comunhão com Deus. Preste bem atenção aqui. Jesus é o caminho que nos leva até Deus. Ele é a verdade que nos liberta. E essa vida é a vida que nos faz viver em comunhão com o nosso Senhor. Se nós não sabemos como caminhar hoje, se nós temos medo das adversidades, se nós estamos em uma situação desconfortante, Ele é o Deus que nos ensina, que nos instrui, que cuida da nossa vida e que nos promete paz. A paz que você procura somente está em Jesus. Guarde bem isso. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém vai a Deus, a não ser por Ele. Ele é o único caminho que conduz ao céu. Ele é o único caminho que conduz a Deus. Deus revelou o caminho através de Jesus. Ele é o caminho. Ele próprio é o caminho. Ele próprio é a vida. A conclusão que nós chegamos nesse verso 6 aqui, amados, é muito óbvia. Visto que os homens são absolutamente dependentes de Cristo, para o seu conhecimento da verdade redentora e também para a faísca que leva essa verdade a viver em sua alma. Segue-se aqui, amados irmãos, no versículo 6, que Jesus é o nosso Salvador, é a resposta que Deus providenciou para a minha vida e para a sua vida. Nós temos o Salvador, nós não somos jogados, amados irmãos. Há um Salvador para a sua vida, nos momentos de desconforto, nos momentos de crise, nos momentos de luta. Jesus é o seu Salvador. Promessas de Jesus. Jesus aqui, amados irmãos, está deixando claro, ou fechando de uma forma muito especial, fazendo com que seus discípulos tirem o olhar daquilo que é humano, que se pode tocar, e coloquem os seus olhos no autor e consumador da fé. Jesus Cristo, o nosso Salvador. Não há salvação em nenhum outro a não ser em Jesus. Você só pode ser salvo, você só pode ser livre do inferno se você crer completamente em Jesus Cristo como seu Salvador. Amados irmãos, são 3 promessas. Promessa que nós temos um lar. Ele está preparando lugar para mim e para você. E porque está preparando lugar, o Espírito Santo está aqui hoje, cuidando das nossas vidas. Segunda promessa, nós temos uma esperança. Ele voltará para nos buscar. Ele voltará dos céus para buscar a sua vida no final da sua história. E quando você fechar os seus olhos para a história, você abrirá os seus olhos para a eternidade, porque Ele vai buscar você. Ele volta para te buscar. E terceira promessa que nós temos um Salvador, que é o que nos possibilita ter um lar e saber que quando nós fecharmos os olhos para a história, nós estaremos na eternidade de paz, esperança, alegria, onde não haverá dor, não haverá sofrimento, onde enxugar os nossos olhos toda lágrima.
É porque Ele é o Salvador que nós temos um lar e temos a esperança que seremos resgatados no final de todas as coisas. Se você hoje quer ter essa esperança de que você tem um Cristo que vai voltar te buscar, que você tem um lar no céu, então hoje entregue a sua vida a esse Deus. Creia em Jesus como seu Salvador. Ele é o caminho, Ele é a verdade, é a vida. E não coloque como Salvador da sua vida aquilo que você pode tocar, os seus bens materiais, porque só Cristo pode salvar a sua vida, amados irmãos. Eu concluo nessa noite, amados irmãos, lembrando você que Jesus convida seus discípulos a não ficarem perturbados com os acontecimentos, com a crise, com as dificuldades que estão acontecendo ou que ainda vão vir. Assim como Ele fala aos discípulos, Ele nos convida hoje a não ficarmos perturbados com tais adversidades que vêm em nossos dias. Amados irmãos, Ele diz para mim e para você hoje, parem de se conturbar. Creiam em Deus, creiam em mim, independente das adversidades. E essa expressão que nós encontramos, não se turbe o vosso coração, continuem crendo em mim, independente das crises. É uma canção de ninar que vai acalmando o nosso coração. E essa canção, ela é composta por promessas. A promessa que nós temos um lar, que nós temos uma esperança e que nós temos um Salvador. Que essas promessas, amados irmãos, sejam o refrigério da sua alma nessa noite. Se você está em situação hoje, amados, numa situação que você não sabe como vivenciar, uma situação desconfortante na sua vida, talvez você está passando por uma grande luta hoje, eu convido você a buscar o refrigério que vem do alto, a confiar plenamente em Deus e saber que Ele é o Deus que faz nova todas as coisas na sua vida. Quero convidar você a fechar os teus olhos e orar comigo neste momento, pedindo que esta palavra adentre aos nossos corações, pedindo que a palavra de Deus nessa noite seja o refrigério que eu e você precisamos para os dias desconfortantes. Ore comigo neste momento. Amado e bondoso Deus, nós te louvamos por essa noite de culto. Nós te louvamos pela Tua presença que se faz real em nossas vidas. Nós te louvamos porque o Senhor é o Salvador das nossas vidas. É um Deus que faz nova todas as coisas. E por isso nessa noite nós pedimos a Ti que perdoe os nossos pecados e que a Tua palavra que diz não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim, independente das circunstâncias, possa ser o bálsamo que nós precisamos hoje. Que o nosso coração se acalme a perceber que nós temos um lar celeste, que Deus está preparando e Seu Espírito Santo nos conduzindo até lá. Que nós temos uma esperança de que o Senhor nos buscará, voltará para nós mesmos e o final da nossa história é ao Seu lado. Mas tudo isso vem da promessa, da esperança de que o Senhor é o nosso Salvador e que não há nenhum outro além de Ti. Que nós possamos nos render a Ti nesta noite, Pai, e confiar na Tua palavra, na Tua promessa. Que nós possamos confiar perfeitamente em Ti. Ó Espírito Santo, nos encha com o Teu poder, nos encha com a Tua graça, para que nós possamos vivenciar esta verdade. E eu peço que cada irmão que está vendo este culto hoje seja tocado pela Tua palavra. Eu peço que Teu Espírito Santo nos vivifique. Eu peço que o Seu Espírito Santo nos encha e transforme a nossa vida. Se conosco, Pai, nos abençoe, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Somos gratos pelo que Deus fez essa noite em nossas vidas, irmãos. Louvamos a Deus por este culto que Ele tem nos dado, irmãos, pela palavra, que nós possamos realmente nos firmar nas promessas de Deus para esses dias desconfortantes que nós estamos vivendo. Amados irmãos, eu quero aqui agradecer especialmente nessa noite aos meus amigos, irmãos, o pessoal do Ministério do Louvor, da Igreja Presbiteriana Coinonia, e também ao reverendo Marcelo, da Igreja Presbiteriana de Sacareí. Na quinta-feira que passou, eu estive participando com eles de uma live de louvor e adoração, e a gente pôde lembrar o tempo que todos nós tocávamos e cantávamos juntos, né? Um tempo muito abençoado, né?
algo de mais ou menos desde 2010 que a gente se conhece, né? Quase 10 anos de amizade aí, um tempo de 5 anos que nós passamos juntos tocando, cantando. Hoje eu estou aqui em Cruzeiro, Patrícia, o Jonas, a Miriam continuam na coinonia, o Marcelo está como pastor em Jacareí. Foi um tempo nostálgico, um tempo muito agradável. Então, nesta ocasião, a gente pôde gravar também as canções que foram passadas hoje no culto, né? Que Deus possa abençoar nossas vidas também e abençoar o ministério dos irmãos. Que Deus possa honrar a vida de vocês. Amados irmãos, eu quero, neste momento, desejar a bênção do Senhor sobre a sua vida e deixar alguns recados importantes que nós temos aqui na nossa igreja, muito importantes para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Em primeiro lugar, quero avisar ou desafiar vocês da necessidade que nós temos de permanecer com o nosso culto no lar. Quão importante é que você, na sua casa, se reúna com a sua família para orar, para buscar o Senhor e para ter esse tempo da família em oração e o culto no lar. Um segundo recado são as nossas lives. Como está funcionando, amados irmãos? Na quarta-feira, nós temos um estudo bíblico que você pode acompanhar às 8 horas pelo Facebook ou pelo YouTube. Na sexta-feira nós temos uma live somente pelo Facebook, onde você vai estar ali entrando, é um tempo mais informal, um tempo que a gente está ali conversando, também às 8 horas. Domingo de manhã nós temos nossa EBD online, que é o tempo em que nós separamos para ouvir a Deus, para poder consagrar nossa vida por meio do estudo da Palavra de Deus. Então, todo domingo você pode acompanhar tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Você entra, comenta, compartilha e participa com a gente também deste momento de esperança e graça. Acabando o culto aqui, amados irmãos, você é convidado a acessar o link do Momento Kids, que é um trabalho que nós temos feito para as nossas crianças, tá bom? Então acessa lá, compartilha com seus amigos que têm filhos pequenos, para que mais pessoas possam estar ouvindo da palavra de Deus na linguagem das crianças. Quero agradecer, amados irmãos, também, aqueles irmãos que estão dizimando e ofertando. Louvamos a Deus pela sua vida, que tudo fiel a Deus, que tenha abençoado a casa de Deus. Que Deus possa abençoar grandemente, continuar abençoando a sua vida. Você tem aqui embaixo a conta bancária da igreja para que você possa fazer o seu depósito e continuar nos ajudando também no progresso do Evangelho aqui na cidade de Cruzeiro. Depois que você ofertar e dizimar, não esquece de mandar o comprovante para o nosso tesoureiro, nosso irmão Leué, para que nós possamos fazer toda a parte administrativa da igreja e ao final do ano a prestação de contas como é devido em nossa igreja aqui em Cruzeiro. Que Deus abençoe sua vida. Eu oro para que o seu lar agora, neste momento, seja rico da presença de Deus, que você possa ter sido tocado pela mensagem, assim como Deus ministrou ao meu coração, e que em nome de Jesus, Deus possa honrar a sua semana. Amados irmãos, nós iríamos reabrir o culto presencial essa semana, mas não foi possível por questões administrativas da igreja, coisas que nós temos que adequar no nosso salão de culto aqui ainda. Eu creio que logo, logo vamos resolver isso e eu vou estar avisando via WhatsApp para que você possa estar sabendo o que vai acontecer e quando o culto vai ser reaberto. Tá bom, amados? Esperamos que vai ser logo, cremos que vai ser logo para a glória de Deus, tá ok? Vamos orar neste momento, encerrando este culto e pedindo que Deus nos abençoe nessa nova semana que nós estamos iniciando aqui hoje. Que a sua semana seja uma semana abençoada pela presença de Deus na sua vida, na sua família. Vamos orar mais uma vez. Bondoso Pai, bondoso Deus, Pai nosso, querido, pedimos a Tua bênção sobre a vida de cada família, nossa vida. Pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe cada lar que está participando deste culto. E pedimos, ó Pai, a Tua bênção sobre a semana que está iniciando hoje. Que nós sejamos instrumentos do Senhor, da proclamação, da esperança que há em Ti, desse lar celeste, da Sua volta, do Salvador que Tu és. Pedimos, ó Pai, que o Senhor derrame sobre cada família que está participando aqui hoje a Tua bênção. Abençoe seus trabalhos, abençoe os seus negócios, abençoe suas famílias, que tudo corra bem, Pai. Que nós possamos vivenciar a grandeza do Teu Evangelho nesta nova semana. Consagramos a Ti nossa semana, nossas vidas, nossas famílias, tudo que temos e somos, Pai. E pedimos que a Tua presença trabalhe em nossos corações. Que a palavra que hoje ouvimos possa ser
trabalhar em nossa vida para que nós venhamos a vivenciá-la na prática, em nome de Jesus. Rogamos a provisão divina e rogamos o sustento do Senhor para esta semana. Que o Senhor nos abençoe grandemente. É o que te pedimos em o nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o eterno amor do nosso bondoso Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe sua semana, em nome de Jesus.